Desde que nós entramos na terceira revolução industrial, e com a quarta como um horizonte cada vez mais próximo, o desenvolvimento da robótica e das inteligências artificiais em particular tem visto avanços estrondosos e perspectivas de um futuro brilhante. Tanto que algumas empresas de tecnologia bem grandes já começaram a se adiantar em estabelecer interações amplas entre as IAs e a base de usuários geral que domina a internet, como foi o caso da Microsoft. Em 2016, a Microsoft criou uma inteligência artificial programada para funcionar como um chatbot, chamada Tay, que emularia o comportamento de uma garota americana de 19 anos e iria interagir com os usuários do Twitter, em sua própria conta na rede social. Tay foi programada para responder e engajar em conversas com usuários humanos, absorvendo padrões de comportamento e aprendendo coisas novas. A infraestrutura da IA foi baseada em uma outra versão de chatbot chinesa, também fundada pela Microsoft em 2014. E essa versão havia funcionado bem por anos e cumprido seu propósito de engajar em conversas com os usuários, sem nenhum incidente considerável, o que provavelmente levou os executivos da Microsoft a acharem que o sucesso poderia ser replicado no Ocidente. E honestamente, eu tenho que dizer que eles foram meio inocentes ao confiar na boa vontade de usuários da internet, especialmente do Twitter. Só teria sido pior se eles tivessem colocado ela diretamente no 4chan. Mas a questão é que em menos de 24 horas, os usuários do Twitter foram capazes de driblar os filtros de conteúdo de Tay, aproveitando-se da capacidade de aprendizado e repetição do chatbot, para fazer com que a pequena projeto de robô aprendesse todas as coisas erradas. Então Tay deixou de ser uma réplica estereotipada de uma garota adolescente e tomou a pílula vermelha da morte, fazendo uma série de comentários preconceituosos e difamadores, piadas sobre Hitler e todo tipo de coisa que arruinaria a reputação de uma empresa tão grande quanto a Microsoft. E como é de se esperar, reparos não foram o suficiente. Então a IA foi retirada do ar e mais tarde substituída por uma versão menos desenvolvida, que atraiu pouco engajamento e acabou sendo desativada também algum tempo depois. Mas toda a situação da Tay levantou uma questão muito importante de ser discutida, referente à capacidade de julgamento e moralidade de uma inteligência artificial. Porque, se elas podem aprender, quem garante que não aprendam as coisas erradas? E dessa forma, demonstrem e repliquem comportamentos bastante humanos, como o preconceito e o sexismo. Como vamos ver a seguir, essa é uma preocupação bastante real, que tem sido remediada e profundamente analisada. Mas por que isso acontece? Por que as inteligências artificiais, que são inteiramente capazes de superar o ser humano em raciocínio lógico e aritmético, têm demonstrado tendências preconceituosas que nós, como sociedade, condenamos? Para que possamos entender isso, também precisamos compreender como uma inteligência artificial funciona. Um dos maiores objetivos da computação é artificializar toda a consciência humana, virtualmente. E uma das tarefas mais difíceis para alcançar esse objetivo, nós já realizamos, que é a artificialização da inteligência. Isso foi feito a partir da recriação, dentro de computadores, do neurônio, as células do sistema nervoso responsáveis por transmitir impulsos ao cérebro humano. A versão artificial, nomeada como perceptron, tem essencialmente a mesma função. Uma união de vários perceptrons cria uma rede neural, que é como se fosse o cérebro da máquina.
Através da rede neural, podemos realizar pesquisas e avanços em várias áreas da inteligência artificial, como o aprendizado profundo. Mas também há o Machine Learning, que, de um modo mais simples, utiliza-se de algoritmos complexos para tomar decisões e identificar padrões, desenvolvendo o aprendizado da máquina. Esse tipo de inteligência artificial costuma ser bastante empregado em serviços online, como no próprio YouTube, onde o algoritmo analisa seus dados e te faz recomendações, com base no conteúdo que você consome. E um dos maiores problemas que decorrem desse desenvolvimento é a falta de filtros de conteúdo para combater resultados indesejados. Uma IA, especialmente as mais simples, elas simplesmente aprendem. Elas não têm uma consciência para discernir o que é certo do que é errado, e por essa razão, podem acabar relacionando padrões e julgando resultados de uma maneira que não necessariamente reflitam a realidade ou a igualdade que prezamos como sociedade. Um bom exemplo disso é o Compass, um programa de computador comumente utilizado pelo Tribunal dos Estados Unidos para avaliar o risco de um criminoso condenado voltar a praticar as infrações após cumprir a sua sentença. Foi descoberto que esse programa tinha a tendência de avaliar negativamente os condenados negros, julgando-os ser um risco maior a voltar a cometer crimes do que os condenados que eram brancos. Isso numa proporção que era praticamente o dobro dos brancos. E esse não é o único exemplo. Na plataforma de compras online Amazon, por exemplo, uma distribuidora chinesa deixou por conta de uma inteligência artificial a tarefa de desenvolver uma descrição, em inglês, de seus produtos, como uma coletânea de brinquedos. O que ninguém esperava, porém, é que a máquina descrevesse um dos brinquedos, que era pintado em uma tinta escura, com uma certa palavra que começa com N, que é definitivamente muito ofensiva e preocupante. O erro foi corrigido brevemente, mas o fato de que um algoritmo inteligente escolheu essa palavra carregada de preconceito racial para descrever um produto infantil acentuou muitas preocupações. E o mesmo tipo de erro pôde ser observado no Baidu, a maior ferramenta de busca online da China, que sugeriu, como tradução alternativa, essa mesma palavra com N como sinônimo de pessoas negras. Mas se você acha que apenas as IAs mais simples são capazes de cometer esse tipo de erro, então você se surpreenderia. Porque até mesmo um dos modelos de inteligência artificial mais avançados do mercado, o GPT-3, também engaja com comportamento preconceituoso. A inteligência artificial, que é inteiramente capaz de se comunicar de uma maneira muito humana e absorver o conhecimento de milhares de artigos online em poucos minutos, também propaga estereótipos negativos sobre os povos árabes e islâmicos. Tem uma opinião bastante negativa sobre mulheres e pessoas negras, e associa pessoas brancas com termos como superioridade e supremacia. Em uma pesquisa da Universidade Nacional de Cingapura, foi descoberto que os modelos de inteligência artificial, com um aprendizado de linguagem maior e mais avançado, também se tornam ainda mais tóxicos no seu comportamento, quando, por tudo que sabemos, deveria ser o contrário. E a razão para esse comportamento ainda não é totalmente compreendida pelos pesquisadores. Eu creio que seja evidente para todo mundo que esse tipo de comportamento vindo de inteligências artificiais é completamente inaceitável. O problema é que resolver isso não é tão fácil quanto parece.
Não é tão simples quanto colocar só um filtro de palavras ou termos que uma IA é incapaz de acessar, porque isso também acabaria por limitar o acesso a textos e trabalhos históricos, música, arte e, em casos mais graves, até apagar a identidade de certos grupos minoritários. Uma inteligência artificial é como um bebê que lê muito rápido. Não tem a capacidade de fazer o julgamento por conta própria e, dessa forma, replica as informações que consome. Isso porque, quanto mais informações alimentamos a uma inteligência artificial, melhor ela opera. Então, uma boa solução seria que nós, como seres humanos, agíssemos como uma figura paterna, que a inteligência precisaria para formular o seu julgamento do que é certo e do que é errado, assim como fazemos com uma criança que ainda está no processo de aprendizado. Porém, isso também é complicado, porque antecipar quais serão os possíveis problemas que serão trazidos pelos avanços no campo das IAs é algo muito difícil de prever. Algumas pessoas até acreditam que a própria inteligência artificial, ao chegarem a um ponto alto de desenvolvimento, seria capaz de realizar o julgamento moral por conta própria, e que nós não teríamos que nos preocupar com possíveis influências negativas. Mas também é importante lembrar que, mesmo sendo uma máquina, a inteligência só conhece esse tipo de comportamento tóxico e preconceituoso por nossa causa, porque somos nós que propagamos isso no mundo, e ela simplesmente reflete de volta o que nós plantamos. Então talvez seja uma boa oportunidade para nós, como humanos, pararmos e refletirmos no efeito que nós temos sobre essas máquinas. Então deixem nos comentários, como você acha que podemos solucionar esses problemas? E você por acaso conhece algum outro relato de comportamento estranho vindo de uma inteligência artificial? Eu tô ansioso para ler o que vocês têm a dizer. Mas é isso por hoje. Se gostou do vídeo, então não se esqueça de se inscrever. Nós contamos muito com o apoio de vocês. Eu sou o narrador, e você acabou de assistir o Casa na Árvore. Até a próxima!